Será que vale a pena aderir ao programa Desenrola Brasil para pagar suas dívidas e conquistar a sua paz financeira? Como é que funciona esse plano? Quem é que pode aderir? Quais são os prazos? Quais são as taxas para quem resolver fazer o parcelamento, por exemplo? Fica comigo que nesse vídeo eu vou detalhar tudo para que você saiba e também possa decidir com mais informações o que fazer caso você esteja endividado e esteja pensando em aderir a esse programa. No dia 9 de outubro, o governo abriu a plataforma do programa Desenrola Brasil, com o objetivo de recuperar crédito de pessoas negativadas e para o pagamento de dívidas, negociação, parcelamento. Mas quem é que se enquadra nisso? São pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou então que estejam cadastradas em algum dos programas sociais do governo. E quais são os valores limites para a negociação, para que você possa pagar essa dívida com um desconto, ou então com um parcelamento, ou então com um dos dois, com um desconto e parcelamento? São dívidas que vão até R$ 5.000. E mais que isso, como é que vai funcionar? Entre 5.000 e R$ 20.000 também pode ser pago pela plataforma, só que aí não tem parcelamento. Já o parcelamento até R$ 5.000 pode ter até uma divisão de 60 parcelas. Mas será que vale a pena fazer essa negociação, pagar essas dívidas através desse programa do governo? Será que é uma oportunidade para você conseguir conquistar a sua paz financeira? A gente vai ver tudo isso nesse vídeo. Eu vou explicar tudo para você, como é que funciona na plataforma, como é que é esse parcelamento, quanto de juros incide, se vai valer a pena ou não, você vai poder avaliar e você vai poder decidir melhor depois que eu desenrolar esse conteúdo para você, para que você consiga enxergar isso com mais clareza. E como é que você vai fazer? Você vai acessar o portal gov.br. Dentro do portal gov.br, a plataforma do programa Desenrola Brasil vai entrar com as suas informações e com as suas informações você vai verificar se você está com as suas dívidas lá para negociação. Pode ocorrer que não estejam, que as suas dívidas não estejam lá, ou que nem todas estejam lá. Mais à frente eu vou explicar por que isso acontece. Isso é muito importante que você saiba para poder decidir da melhor forma o que você vai fazer. E até quando vão os prazos para você poder pagar através desse programa? Até dia 31 de dezembro. Mas tem um detalhe: existem lotes de negociação que duram 20 dias, ou seja, eles estão disponíveis 20 dias. Depois disso, eles fecham e abrem novos lotes. Então, é bom que você avalie se você já está no primeiro lote, se as empresas que você deve já se cadastraram e aderiram ao primeiro lote. Nesse primeiro lote estão aquelas empresas, foram escolhidas as empresas que deram melhores condições de pagamento para os devedores. E na sequência vão ser as empresas que deram uma condição não tão vantajosa como da primeira, mas não quer dizer que você não vá ter também descontos nisso. Enfim, foi uma maneira que o governo encontrou de dividir isso e não causar aglomeração, ou seja, facilitar para aquelas empresas que deram melhores condições de pagamento para quem está devendo. Então você tem uma janela de 20 dias a partir do momento que você encontrar a sua classificação dentro da plataforma. Ou seja, você ingressar dentro da plataforma, encontrar as suas dívidas lá, e você tem 20 dias para negociar a partir do momento que a proposta está disponível para você. Não é a partir do dia que você entra, é a partir do dia que está disponível. Então, se atente a esses prazos de janela de proposta de cada lote. E, segundo informação do próprio portal do gov.br, são janelas de 20 dias, que vão até o dia 31 de dezembro de 2023.
Quem são as empresas que estão oferecendo essa possibilidade de negociação, de desconto, de parcelamento? São todas as empresas que se cadastraram, ou melhor, só as empresas que se cadastraram nesse programa do governo federal. Então é importante que você acesse para saber se as empresas que você deve estão todas lá. Se não estão e não acabarem não aderindo a esse programa, talvez para que você pague todas as suas dívidas, você precise procurar essas empresas em particular para conseguir negociar com elas. Mas as que estão no portal têm uma condição diferente e uma possibilidade diferente também de pagamento. E você vai poder avaliar se é interessante para você ou não. Mas é por isso que talvez algumas dívidas não apareçam lá, porque as empresas podem não ter se cadastrado no programa. Cuidado com a segurança das suas informações. Cuidado com propostas de pagamento de dívida que não sejam pelo portal gov.br. Grande chance de ser golpe. Então, cuidado com o que você está fazendo. Essa negociação do programa Desenrola Brasil é unicamente através do portal gov.br na plataforma do programa. Então, cuidado para não cair em golpe. Cuidado para não piorar mais ainda a sua situação. Eu estou fazendo esse adendo aqui para que você ligue as antenas, porque vai ter muito esperto se valendo dessa condição nova de pagamento de dívidas para lesar quem já está numa situação difícil. E aí você não vai conseguir chegar à sua paz financeira desse jeito, você vai piorar a situação. Então, calma. É só através desse gov.br e tenha certeza que é oficial, onde você está cadastrado e vai se cadastrar para acessar as dívidas. E dentro, né, depois que você entra com as suas informações, você vai saber se realmente aquelas dívidas são as dívidas que você tem. Tá? Muito cuidado com os golpes nesse momento, tá? E quais tipos de dívidas você vai poder renegociar que vão estar na plataforma? Dívidas de água, luz, telefone, ou seja, aquelas dívidas de contas essenciais que você já não consegue pagar há algum tempo. Dívidas bancárias também, dívidas do varejo e talvez algumas empresas não tenham aderido. Então é importante que você saiba disso. Eu já falei, estou frisando de novo. Importante que você visualize para saber se são todas as dívidas que você tem que estão dentro dessa possibilidade de negociação. Quais são os valores que vão poder ser negociados? Valores até R$5.000 com possibilidade de parcelamento e valores de R$5 a R$20.000 para pagamento à vista. É claro que você vai acessando o portal, vai poder saber se o seu valor tem possibilidade de parcelamento ou não e qual é o desconto que você está tendo para pagar à vista. No caso de parcelamento, o juro, segundo o portal gov.br e a plataforma do programa, é de 1,99% ao mês. Ou seja, você vai poder parcelar dentro daquela condição que você vai encontrar disponível na plataforma com um juro de 1,99% ao mês. Em cima do quê? Em cima da sua dívida atual? Não. Provavelmente vai existir um desconto aplicado para que você financie a partir do desconto. Mas está muito claro lá dentro da plataforma, está muito claro qual é o valor do seu principal, ou seja, a sua dívida sem desconto, o desconto que está sendo concedido, quais são as possibilidades de parcelamento, ou seja, em quantas vezes a sua dívida pode ser parcelada, e também um desconto. Algumas empresas concederam um desconto adicional para pagamento à vista, ou seja, elas deram um desconto, e aí se você for pagar à vista, se você tiver o dinheiro para pagar à vista, você vai ter um desconto adicional. Vou dar um exemplo. Você devia R$2.000.
E aí você viu que dentro da plataforma, se você pagar à vista, você pode pagar R$ 500 à vista. E se for parcelado, aí o desconto não é total, aí o desconto é um pouco menor. Você vai pagar 600 parcelado. Mas mesmo assim, de 2.000, né, nesse meu exemplo, isso é só um exemplo, de 2.000 para 600, reduziu bastante, você vai parcelar em cima dos 600. Vai fazer X parcelas com um juro de 1,99% ao mês. Ou vai pagar R$ 500 à vista. Vai estar bem claro isso para você enxergar a condição e para saber se cabe no seu bolso. Isso é muito importante. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, sobre a importância de saber se esse parcelamento cabe no seu bolso e como é que você faz isso para não ter problema no futuro. Então tá bom, você já viu todas as suas dívidas na plataforma, viu as taxas de juros, viu se vale a pena pagar ou não, olhou para o número de parcelas, viu que cabe no seu bolso e aí é só sair pagando e a sua vida está resolvida? O programa Desenrola Brasil vai te dar paz financeira? Talvez por algum tempo sim. Mas fica comigo que eu vou te explicar direitinho o que pode acontecer depois que você negociar a sua dívida e que você resolver pagar e se você vai ou não ter paz financeira na sua vida. Dívidas, se você se enquadra nele e se você vai poder aderir, não tem dúvida que ele vai ser, num primeiro momento, de grande alívio. Ele vai ser como se fosse uma anestesia. A sua dor vai acabar instantaneamente. Por quê? Você vai conseguir fazer uma negociação, você vai ter uma possibilidade de refinanciar a sua dívida, vai gerenciar de uma forma só, ou seja, a sua dívida vai ficar, se ela está distribuída em várias pessoas que você deve, ou empresas, enfim, você vai conseguir juntar isso e, é claro, vai ter só uma conta para gerenciar. Isso vai ser um grande alívio e uma grande oportunidade para você se reorganizar. E é disso que eu quero falar. Se você não fizer uma reorganização, você vai acabar fazendo com que essa anestesia passe e depois você volte a sentir dor. Você vai ter problema de novo na frente. Então é preciso estar preparado. Preparado antes e preparado depois. Mas como assim preparado antes e depois? Eu já explico. Preparado antes é saber exatamente quanto é que você deve para quem você deve e quanto você deve, para saber se vale a pena a negociação da plataforma. Então, por isso que eu falo que depende, porque daqui a pouco você pode ter uma situação que você não está conseguindo colocar no seu bolso para aquele momento que está sendo oferecido. Você tem que saber disso. Você vai fazer uma consulta na plataforma, vai ver o valor, sem saber quanto é que de fato você deve, você não vai nem conseguir avaliar se é interessante para você ou não. Então é importante que você faça esse trabalho anterior de olhar para quanto é que você deve e saber se o que está sendo oferecido na plataforma é para você a melhor oportunidade. Porque não vai ter muita possibilidade de você negociar lá dentro, como fala que é uma negociação. Na verdade, são propostas que as empresas colocam lá e você pode aceitar ou não. Mesmo assim, se você souber quanto é que você deve e para quem você deve, você vai saber olhar para cada dívida que você tem lá dentro e saber se faz sentido aquele desconto, se é uma boa oportunidade e seguir em frente com o financiamento. Então, isso é muito importante que você saiba. E qual é a segunda coisa para se fazer antes? É fazer um plano. Sim, um plano. Se você consegue pagar sua dívida, se você tem condições de fazer aquela renegociação através da plataforma ou mesmo fora dela, você sempre tem que ter um plano. Por quê? Para que você não renegocie e logo em seguida não consiga honrar o seu novo compromisso. Porque isso vai te dar também uma série de problemas para renegociar. O seu crédito vai estar fechado de novo. Você vai perder todas as possibilidades de novo que você tinha daquela negociação e vai ter que renegociar.
você vai gastar tempo com isso. Então as coisas só vão piorando e você fica cada vez mais longe da paz financeira que você tanto anseia. Então, saiba exatamente quanto é que você deve, para que você possa buscar uma possibilidade de negociar melhor para você, que seja mais interessante para você e com um plano do que você vai fazer aí na frente. E o aspecto de saber conhecer as suas dívidas, saber onde você está devendo, é importante para que você confronte com aquilo que vai aparecer lá na plataforma do Desenrola Brasil e você consiga entender se todas as dívidas estão lá. O que pode acontecer de alguma das empresas que você eventualmente possa estar devendo não esteja lá. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir negociar toda a sua dívida. E aí, será que você vai vai sair do negativado? Vai recuperar o seu crédito? Muito provavelmente não, porque você vai estar ainda com aquela dívida, ou seja, não é 100% das dívidas que você tem que estão lá com possibilidade de renegociação. Então, por isso é muito importante. E um plano? Será que você tem um plano para depois que você pagar as dívidas? É muito importante que você tenha um plano. Ah, Gilson, mas eu não sei fazer um planejamento, como é que eu vou fazer isso? Não é nada mirabolante, mas você precisa colocar pelo menos uma folha de caderno em algum lugar onde você registre e possa consultar o que é que você vai fazer com o dinheiro a partir do momento que você renegociou as suas dívidas. Quanto é que você vai conseguir fazer de economia? Para onde você vai direcionar o seu dinheiro? Onde você vai poder, de repente, eventualmente, aumentar a sua renda? Para a partir daí começar a trilhar um caminho da paz financeira. Porque senão, logo em seguida, você pode sucumbir a alguma tentação e voltar a se endividar. Então, isso é muito perigoso se você não tiver um mínimo plano estabelecido e ter o compromisso daquilo que você vai fazer a partir do momento que você renegociou e está podendo pagar suas dívidas e você sai daquele aperto naquele momento. Se você levar à risca o pagamento, se você conseguir fazer o plano seu e aí você tem que dar os seus pulos, tem que avaliar o que você tem que fazer com o dinheiro para tentar reduzir e agora até fazer sobrar, porque talvez você pague isso até um tempo menor do que aquele estabelecido. Você pode adiantar o pagamento. E adiantando o pagamento, você começa a ter sobra de dinheiro mais cedo. Mas vamos lá, se isso não acontecer, você pagou a dívida naquele tempo que está estabelecido para renegociação. Se você faz um plano, seguramente você vai dar um jeito de melhorar a sua renda e também de fazer com que aquele dinheiro que vai sobrar, você encaminhe ele para ele te dar melhores condições de vida à frente. E o que geralmente acontece quando a gente renegocia uma dívida e depois não tem um plano? Você vai acabar caindo de novo na dívida e daqui a algum tempo vai ter que renegociar de novo. E aí aquele caos, aquele sufoco não acaba nunca. Então, agora é o momento e a oportunidade de fazer um plano simples, num papel, procurando informação. Aqui no canal mesmo tem como você fazer esse planejamento em alguns dos vídeos que eu posto aqui. Dá uma olhada nas playlists de comportamento, de planejamento, que você vai encontrar material que vai te ajudar muito a fazer um planejamento simples, mas que vai fazer toda a diferença depois que você conseguir pagar a sua dívida, depois da sua negociação. Mas é bom que você faça isso antes. E você vá alimentando esse plano de acordo com as possibilidades, ajustando ele. Um plano não precisa ser fixo para sempre. Um plano deve ser ajustado, né, para aquelas condições que vão mudando no decorrer do tempo. Não é nada difícil de fazer, é uma coisa simples, é o que eu vou fazer. E eu tenho certeza que você faz planos de outra forma, mas que ficam só na sua cabeça. Então coloca no papel, o que eu vou fazer depois que pagar a dívida? Eu vou reduzir esses gastos. Eu vou fazer uma reserva de emergência. Eu vou botar dinheiro na poupança. Eu vou reduzir meus gastos
com X e X contas que não agregam nada na minha vida. Eu vou começar a aprender começar a aprender educação financeira. Enfim, com essas ações, você tem toda a chance de ter muito sucesso e conquistar de fato sua paz financeira logo ali na frente. Então perceba que se você tem um plano, você tem um mapa. E aí é bem mais fácil trilhar esse mapa quando você sabe o que precisa fazer. E também você evita de cair em tentações que vão fazer com que você volte ao seu problema anterior de endividamento. Mas tem mais duas coisinhas para finalizar o vídeo que são muito importantes. São muito importantes mesmo, que é o que fazer e o que não fazer. E isso você pode até colocar no seu plano. Colocar o que fazer e listar e o que não fazer e listar. E a gente vai ver agora o que é importante você fazer a partir do momento que você negocia a dívida e o que não fazer, para que você possa conquistar a sua paz financeira o mais cedo possível. Vamos começar então pelo que você deve fazer. Você precisa aprender sobre educação financeira. E não pensa que é alguma coisa complicada que você não vai aprender. Não. Você está vendo esse vídeo aqui, você já está aprendendo educação financeira. Se você busca por esses conteúdos, você está aprendendo sobre educação financeira. Então você precisa aproveitar essa oportunidade que você vai sair do sufoco com a renegociação e começa a estudar mais, intensifica um pouco mais esse estudo para colocar em prática. O que você deve fazer? Como é que você precisa se reorganizar? Então, se reorganizar também é outra coisa que você deve fazer. Olhar para suas contas com carinho para aquilo que você precisa, começar a fazer economia, pensar em outras formas de aumentar sua renda, seja numa renda extra, numa qualificação, num treinamento, na busca de conhecimento para conseguir ter um salário melhor. Então, mudar essa mentalidade para conseguir ter maior renda, e você merece isso, desde que você procure, desde que você busque, você vai conseguir. Mas então, essa é uma das coisas que você precisa fazer. Estudar educação financeira, se aproximar disso e depois economizar, que vai ser uma consequência do que você está estudando, né? Olhar para as possibilidades de aumento de renda e tirar da cabeça pensamentos que te levam sempre do consumo por impulso, do consumo sem pensar. E quem é que te dá isso? É um plano, é um planejamento. Então essa é outra coisa que você precisa fazer para que você tenha esse mapa do que é melhor para a sua vida financeira e que repercute na sua vida pessoal. Então, tem várias coisas que você pode mudar na sua vida e que você deve fazer após essa renegociação, essa oportunidade de renegociar suas dívidas agora e sair do sufoco, para que você não volte para estacar zero em pouco tempo ou até piore a sua situação financeira e que vai tornar a sua vida ruim, vai tornar a sua vida, se você de repente está achando que a sua vida está ruim agora, vai ser pior ainda. E olhar para o que você deve fazer vai melhorar muito a sua vida lá na frente. O seu eu do futuro vai receber um presente de você. Então, esse esforço, ele vale muito a pena, porque você vai ter essa sensação, né, esse sentimento de paz financeira que você está conquistando através dessas coisas que você vai começar a fazer agora ou que vai começar a intensificar na sua vida para que ela seja de fato uma vida de paz financeira. Então, agora vamos para as coisas que você não deve fazer e aí, é claro, você vai ter que olhar com carinho para isso também. Quais são as coisas que você não deve fazer? Será que se endividar, criar novas dívidas, você deve fazer? É óbvio que não. Então você não deve se endividar mais. Então, nesse período que você está pagando as suas dívidas,
no seu planejamento, pensar em não se endividar novamente. É claro que às vezes acontecem imprevistos e a gente precisa botar a mão no bolso mais do que a gente planejou. Mas até com um planejamento você consegue amenizar ou até evitar males maiores com os imprevistos. Se você deixar de qualquer jeito, então você vai ter problema. Então uma das coisas para não fazer é não se endividar. E a outra coisa para não se fazer é deixar de ter um plano. Então eu estou toda hora falando sobre isso, mas é repetitivo. É claro que aquilo que você deve fazer é o contrário do que você não deve fazer, mas é para reforçar. Então a outra coisa que você não deve fazer é esquecer que você tem uma vida financeira. Você tem uma vida financeira. E você não pode esquecer disso de jeito nenhum. Pelo menos uma vez por semana, você precisa olhar para suas contas, olhar para o seu plano. 5 minutos. Quanto tempo você gasta em outras coisas que não agregam nada e isso só você sabe? E por que então não investir em você 5 minutos, 10 minutos, que seja meia hora por semana, para olhar para suas contas, para onde é que você vai economizar, para ver quanto é que você gastou no mês passado e quanto é que você pode gastar menos esse mês com coisas que não agregaram nada, até com coisas de alimentação que de repente que não estão te dando muita saúde. Revisar essas coisas, colocar isso na sua rotina. Então, esquecer que você tem uma vida financeira é o que você não deve fazer. E como é que você faz para não esquecer? Você toda semana faz um pouquinho, olha para suas contas e depois você faz um fechamento mensal. E isso não vai te custar quase nada do tempo. Daqui a alguns meses, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E daqui a alguns anos, você vai ver que isso fez uma diferença enorme. Você não seria a mesma pessoa se você não tivesse feito o que você fez agora. Se você não tivesse prestado atenção nas coisas que você não devia deixar de fazer depois que você teve a primeira oportunidade de renegociar suas dívidas. E se é a segunda, não importa. Mas lembrar do que você deve fazer e do que você não deve fazer, eu dei só alguns exemplos aqui, mas você deve refletir sobre isso. E agora, o que eu preciso fazer em relação ao meu dinheiro para melhorar a minha condição? Quando eu falei em educação financeira, é a porta para tudo. E o que você não deve fazer é esquecer da sua vida financeira e aí puxa tudo aquilo que é importante da educação financeira para que você consiga perceber o que não deve ser feito. Parece papo de louco, né? Mas então continua olhando os conteúdos desse canal ou conteúdos de educação financeira de outros canais. E o que eu quero mesmo é que você se encontre e que você utilize o fruto do seu suor, que é o seu dinheiro, para que você tenha paz financeira na sua vida. Então o recado de hoje era esse, era mostrar para você a possibilidade que você tem de renegociar sua dívida através desse programa e se ele vale a pena ou não para você, é você que decide. Mas tem que complementar para ter paz financeira, porque você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você vai renegociar agora e ali na frente você vai ter problema de novo. E não é isso que você quer. Então, eu tenho certeza que você quer paz financeira, então é isso que você deve buscar. Eu te desejo muito sucesso, que você consiga pagar todas as suas dívidas, que você consiga ter prosperidade, que você consiga ter dinheiro do bolso. Muito sucesso, um abraço e até o próximo vídeo.